Olá, amigos do Jornal Extra, eu sou Leonardo Bruno e nós estamos recebendo hoje o presidente reeleito da Extração Primeira de Mangueira, Chiquinho da Mangueira. A Mangueira passou por eleições no último domingo e o Chiquinho foi reeleito para um mandato de mais 3 anos. Chiquinho que já teve 3 carnavais comandando a Mangueira e agora vai estar pelos próximos 3 anos à frente da Verde Rosa, que aliás faz aniversário quinta-feira, depois de amanhã, dia 28 de abril, faz 88 anos. E é o dia que o Chiquinho toma posse para mais um mandato. Primeiro, parabéns, Chiquinho, pela reeleição, e queria saber como é que você encontra essa Mangueira, a diferença da Mangueira que você encontra agora, assumindo em 2016, para a Mangueira que você encontrou lá em 2013 na tua primeira eleição. Obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Jornal Extra. É uma oportunidade que a gente não pode perder, porque você é um cara que valoriza muito essa questão do carnaval, do samba, das escolas de samba, você prestigia muito. Então hoje é um privilégio meu, não é teu não, pode ter certeza disso. E respondendo a tua pergunta, o que eu quero te dizer é o seguinte: a Mangueira ainda tem muitos problemas, mas tem muito menos problemas do que tinha quando eu assumi em 2013, que foi assim, uma coisa muito traumática para mim, que eu nunca esperava que a Mangueira estivesse na situação que estava. Passaram 3 anos, nós avançamos muito nas dívidas, nas negociações, nos acordos, no mercado de carnaval. A Mangueira voltou a ter credibilidade, no mercado de mão de obra, de recursos humanos do carnaval, a Mangueira voltou a ter crédito. Crédito que eu digo eu troquei crédito no mercado de material e credibilidade junto às pessoas que trabalham no mundo do carnaval. Antigamente, há 4 anos atrás, 3 anos atrás, ninguém queria trabalhar na Mangueira porque as pessoas não recebiam simplesmente. Trabalhavam e as pessoas tinham que ir para a Justiça do Trabalho para receber. Isso era muito ruim. E graças a Deus hoje a gente tem credibilidade junto às pessoas que trabalham, que fazem o carnaval. Nós temos crédito no mercado que faz o carnaval acontecer, e a escola hoje tem uma dívida, pra você ter uma ideia, nós já pagamos de uma dívida de quase 14 milhões, nós já pagamos 9. A Mangueira hoje eu começo um mandato com uma dívida de aproximadamente 5 milhões, e com tudo renegociado, com tudo acertado, com as parcelas em dia, a escola hoje, ela deve, mas tem todas as suas certidões. Isso é um marco que para mim foi muito importante como gestor, porque depois de 7 anos a Mangueira conseguiu tirar todas as suas certidões e dar entrada no pedido da Lei Rouanet, que a gente deve estar sendo aprovado essa semana ou semana que vem no máximo. Chiquinho, então você falou que você encontrou a Mangueira com 14 milhões de dívida, né, lá atrás. Hoje ela está com 5 milhões de dívida. Só para a gente entender, isso é uma das maiores dívidas de escolas hoje que a gente tem no grupo especial, ou não? A gente vê escolas mais endividadas, só para a gente entender o volume dessa dívida da Mangueira em relação às outras agremiações. Não, o carnaval mudou muito para melhor. O carnaval hoje, as escolas estão a maioria delas são bem administradas. Eu acho que as escolas que estavam com mais problemas do grupo especial era a Mangueira e a Portela, sendo que a Mangueira com uma dívida infinitamente maior do que a da Portela. Mas a Portela também, se não fosse a mudança que teve, eu acho que a Portela correria um risco muito grande de estar numa situação pior do que a da Mangueira, porque a Portela já vinha de uma gestão, eu com todo o respeito que eu tenho ao Nilo, que é um cara que nós sempre tivemos uma ótima relação, mas a gente via claramente a Portela se acabando. E a Mangueira já estava em processo de enrolar a bandeira. Você imagina a Portela e a Mangueira fora do carnaval, fora do grupo especial. A gente não precisa ir muito longe. O Império Serrano, lá atrás,
tinha uma dívida de aproximadamente 2 milhões e pouco, foi uma dívida que foi deixada lá atrás. Até hoje o Império não conseguiu voltar para o grupo especial, que isso na minha opinião, é triste, porque o Império é uma das grandes potências do Carnaval do Rio de Janeiro. E agora a Vera está lá lutando, batalhando, mas o Império... Então, isso é uma coisa muito ruim. Você vai buscar outras escolas que tiveram uma gestão que foi uma má gestão, como a Caprichosa de Pilares, que foi como escola do grupo especial. Olha onde a Caprichosa foi parar. Lá na Intendente Magalhães. É uma escola que tem uma história bonita no Carnaval. Então, eu acho que essa coisa de que o cara tem que ser sambista para ser gestor de uma escola de samba, a gente tem que conhecer de Carnaval, mas tem que conhecer muito mais de gestão de Carnaval, porque de Carnaval não falta gente para te ajudar. Todas as escolas têm grandes pessoas, grandes personalidades que conhecem de samba. Agora, gestores são poucos, mas são poucos não é só no mercado de escola de samba, não. Qualquer mercado tem gestores, não faltam, mas gestores que tenham a competência e a responsabilidade de cumprir com as suas obrigações institucionais, não é muito fácil de achar. Bom, lembrando que vocês podem mandar perguntas ao vivo aqui pelo Facebook do Extra, perguntas para o Chiquinho sobre a Mangueira, sobre o Carnaval, enfim, sobre o que vocês quiserem falar com ele. Chiquinho, a Mangueira foi campeã esse ano do Carnaval, né? Um título aí desde 2002 a Mangueira não era campeã. Muito simbólico a Mangueira ter sido campeã no ano do centenário do samba, né? Em 2016. Foi um título assim muito festejado, não só pelos mangueirenses, mas acho que por torcedores de outras escolas também, porque foi um título merecido, em que, enfim, as pessoas gostaram de ver a Mangueira voltar a ser campeã com um desfile tão bacana. Eu acredito que o fato da Mangueira ter sido campeã ajudou essa eleição a se tornar um pouco mais, não digo fácil, mas um pouco mais tranquila, né? Quer dizer, tinha um clima muito favorável nessa eleição para a tua permanência, né? Embora você tivesse dito que talvez não ficasse, depois decidiu se candidatar de novo. Fala um pouco desse processo aí da eleição. Não, na realidade, historicamente, a Mangueira sempre foi uma escola que elegeu o seu presidente através do voto direto, desde a época da ditadura, enfim. A Mangueira sempre foi uma escola muito democrática. E agora não podia ser diferente. Muita gente diz, mas a Mangueira foi campeã, por que tem outro candidato? Mas tem que ter outro candidato, até porque eu não acertei tudo, eu não sou uma unanimidade, que se fosse, estaria alguma coisa errada. Eu acho que o que eu disse durante a campanha é o seguinte: todos três são mangueirenses. O que nos diverge são os pensamentos e as atitudes. Mas o Percy é um grande mangueirense, o Libério também, mas nós divergimos. Nós temos uma maneira de pensar, eles têm outra. E o mangueirense achou que a nossa maneira de pensar era melhor para a Mangueira. Foi uma eleição extremamente tranquila em todos os sentidos. Foi um dia onde a democracia na Mangueira ficou o dia inteiro dando uma grande demonstração do que é uma eleição numa escola de samba democrática. E agora é lógico que o Carnaval, o título do Carnaval facilitou muito, mas mesmo que se nós tivéssemos ali ficado em outra posição, nós tínhamos mais chances de ganhar a eleição pelo histórico de gestão que a gente fez, porque eu nunca neguei que a gente ia sacrificar o Carnaval para cumprir com as nossas obrigações, senão a Mangueira ia chegar uma hora que ela não ia poder mais caminhar. Quando nós pegamos, a Mangueira já não tinha mais conta em banco, a Mangueira já não tinha mais todas as suas estavam bloqueadas, o Banco Central encerrou as contas da Mangueira. Então, quando você perde a identidade da instituição, você tem que parar para pensar. Então, o mangueirense, ele sentia a falta do título, mas ele também sentia a falta de ter uma quadra bonita, arrumada, reformada, um barracão estruturado. E eu passei maus momentos, porque quando nós fomos buscar o Leandro, o Escapim, eu troquei
o Carlinho de Jesus pelo Escapim. O Escapim veio de uma escola de samba do grupo de acesso, que hoje está no grupo especial, mas foi da Tuiuti. O Leandro veio de uma escola do grupo de acesso que foi Capixosa de Pilares. Mas eu aposto muito na renovação. E o que eu respondia quando me questionavam era o seguinte: todos os carnavalescos hoje, que são de ponta do carnaval, foram oriundos do grupo de acesso. Se a gente não der oportunidade a quem está se destacando embaixo e a gente ficar rodando sempre com os mesmos, eu acho que a gente não renova. E a Mangueira apostou nessa renovação e deu certo. Agora, falando um pouco aí do teu histórico, né, como nesses teus 3 anos, né, quer dizer, o primeiro carnaval talvez fosse aquele em que as pessoas de fora mais depositassem expectativas, né, porque você trouxe a Rosa Magalhães, que era uma carnavalesca que sonhava fazer a Mangueira há muito tempo, campeoníssima do carnaval, né, e pela primeira vez fazendo Mangueira, então havia uma expectativa muito grande. O carnaval não deu certo. Depois, no ano seguinte, voltou o Cid Carvalho, que havia feito um carnaval muito bom em 2013 com Cuiabá, que foi um carnaval que a Mangueira ganhou estandarte de ouro de melhor escola, inclusive naquele ano. Então também havia uma expectativa, um enredo sobre mulheres, e o carnaval não deu certo. E em 2016 você traz o Leandro Vieira, como você disse, um carnavalesco inexperiente. Provavelmente foi o carnaval que você menos gastou. Queria até que você confirmasse isso. Se desses 3 anos, aparentemente foi o carnaval que você menos gastou e foi o carnaval que deu certo. Como é que você faz essa avaliação? O que deu certo? Qual foi a magia ali desse carnaval de 2016, dessa homenagem à Betânia? O que deu certo para que a Mangueira chegasse ao título? Na realidade, no primeiro ano, nós tivemos, acho que faltou um pouco de amadurecimento, de experiência, de conhecimento. A Rosa fez um carnaval dentro das possibilidades, porque a gente não conseguia investir no carnaval, porque a todo momento a gente tinha uma conta para pagar, uma dívida para pagar, e não tinha outro jeito, ou pagava a dívida ou não recebia os recursos que vinham na frente. Então a Rosa foi uma pessoa extremamente competente, fez dentro do nosso carnaval o que podia ser. Ela foi muito limitada por falta de recursos, mas a gente foi para a avenida com o carnaval que podia ser e ficamos em 8º lugar. No segundo ano, eu te confesso que nós fizemos um carnaval que, se nós não tivéssemos, se não tivesse acontecido o que aconteceu na avenida, da Mangueira pegar aquele temporal, aquele dilúvio, que aquilo foram 3 horas de concentração debaixo de uma tragédia na cidade do Rio de Janeiro, tudo alagado, enfim, as ruas todas alagadas, os carros tinham mais de 1 metro d'água, os nossos carros alegóricos, as fantasias, todas elas desmanchando na concentração. Quando eu vi a viradora entrando na avenida, eu fiquei imaginando eu não tive nem coragem de olhar lá atrás, a Mangueira. Eu falei depois da viradora, nós ainda vamos ficar aqui mais 1 hora, no mínimo 1h20. Então nós vamos, eu não sei se a Mangueira vai conseguir terminar o desfile, mas como a Mangueira é uma escola que tem muita garra, muita determinação, nós fomos com tudo. Mas do meio para o final, a escola já estava toda espedaçada. E ali, os jurados não julgaram o problema, julgaram o que viram. Eu acho que eles não erraram. Se tivesse um critério de que, se tiver um dilúvio, um temporal, para o desfile, espera. Só que, infelizmente, no carnaval não pode ser assim. Tem que desfilar independente do temporal que tiver. E a Mangueira encarou o temporal. A gente pode ir um pouco mais além disso. Você vê que a Viradouro caiu, a Vila Isabel pegou o mesmo temporal que nós pegamos, ficou em 11º. Nós pegamos o mesmo temporal que as outras, só que nós pegamos o temporal. Quem desfilava na frente pegava menos temporal. Então, quem desfilou depois da gente foi a Vila Isabel, que também sofreu, foi muito castigada. E a Mocidade, que entrou na avenida como a 4ª escola, pegou 40 minutos de chuva, com a estreia do Paulo Barros, foi parar em 7º lugar. Se a Mangueira tivesse desfilado ali em 4º ou 5º de domingo, ou em qualquer posição de segunda-feira,
eu te garanto que a Mangueira ia disputar ali de quinto a sétimo. Não vou te dizer que a Mangueira tinha carnaval para ser campeã, porque não tinha. Mas entre quinto e sétimo, eu tinha certeza que a Mangueira iria ficar. Infelizmente, você sabe que quando carnaval e chuva não combinam. E a Mangueira pagou esse preço. E 2016? 2016, nós tivemos a sorte, a felicidade de trazer o Leandro. O carnaval foi o enredo foi uma proposta dele, que ele já tinha esse carnaval pronto há mais de 2 anos. A Betânia é um nome que não tem com nenhum tipo de contestação, é uma unanimidade nacional como cantora, como mulher, enfim, como personalidade da música popular brasileira. Nós tivemos a sorte de desfilarmos na segunda-feira e tivemos a sorte de ser a última. A Mangueira tem essa tradição de toda vez que a Mangueira é a última de segunda, a Mangueira faz grandes carnavais. Historicamente sempre foi assim. Todo mundo, porque ser a última, o sambódromo já está meio que adormecido e muita gente já foi embora. Se você pegar as imagens da TV Globo, de quando a Mangueira entrou na avenida, o sambódromo estava 100% lotado e todo mundo 100% aceso, esperando a Mangueira. E com um detalhe a mais, ninguém esperava que a Mangueira fosse fazer o carnaval que fez. Todo mundo esperava que a Mangueira viesse bem, mas viesse aquele bem ali para ficar entre as 6. Quando nós largamos, eu senti que a largada pegou na veia. Quando nós tínhamos uns 20 minutos de desfile, eu comecei a acreditar que a Mangueira podia ficar entre as 3. Quando nós terminamos o desfile, eu não tinha, se você me perguntar, você tinha certeza que ia ser campeão? Lógico que não. Mas eu tinha convicção que nós iríamos disputar o título. Eu ia justamente perguntar isso. Em algum momento você realmente achou que a Mangueira ia ser campeã? Porque eu, por exemplo, a Mangueira ganhou o estandarte de ouro de melhor escola, né? E aí, depois, na quarta-feira de cinzas, eu lembro de ter dado uma entrevista para a CBN sobre as favoritas ao título. E eu falei de Portela, Mangueira e Salgueiro, que eram as 3 escolas ali que tinham feito os melhores desfiles. E ficaram, não, sai do muro, diga uma. Eu falei, acho que fica entre Portela e Mangueira. Mas das duas, eu acho que talvez o jurado, pelo fato da Mangueira, nos últimos 2 anos, não tá vindo de bons desfiles, nos últimos anos, né? Eu acho que isso conta, um certo retrospecto, né? O jurado, às vezes, tem uma coisa de É dificílimo uma escola pular de um 10º para um 1º lugar, né? Isso a gente viu acontecer pouquíssimas vezes, né? Então, mas você, enfim, depois que acabou o desfile, você tinha a certeza de que pelo menos ali, né, nas primeiras posições vocês iam ficar, né? Léo, eu tinha, como eu te falei, nós tivemos um início que foi um início muito positivo. Tivemos a metade do desfile, que foi um desfile que veio crescendo durante a Mangueira desfilando, ela foi num crescente. E quando terminou o desfile, eu tinha certeza que a gente estava ali, a gente tinha condições de brigar pelo título entre as 3. Quando eu voltei, que eu fui em direção ao estacionamento, as pessoas que vinham falar comigo vinham dizendo: a Mangueira vai ser campeã, a Mangueira vai ser campeã, a Mangueira vai ser campeã. Então era quase que uma unanimidade. E se você lembrar bem, a Portela saiu da avenida aclamada. Não é? A Portela fez um belíssimo desfile. E a Mangueira conseguiu superar esse belíssimo desfile da Portela. Então esse carnaval, na minha opinião, foi o carnaval da superação em todos os sentidos. O carnaval da crise, as escolas se superaram. O carnaval da plasticidade, onde as escolas também mostraram belíssimos carnavais, belíssimos desfiles. E as 6 que voltaram no desfile das campeãs, se a Imperatriz fosse vice-campeã ou até campeã, poderia ter um questionamento aqui, mas também fez um belíssimo desfile. A Beija-Flor. A quarta foi Salgueiro, que fez também um belíssimo. A Tijuca fez um grande desfile. Agora, o mais importante disso tudo, na minha opinião, foi que as 2 escolas, que são as escolas que têm o carnaval, sem essas 2 escolas, eu não sei se teriam o que tem hoje, essa
essa coisa do maior espetáculo do mundo, a céu aberto, que é o Carnaval, a Portela, o resgate da Portela foi fundamental para o bem do Carnaval, e o resgate da Mangueira foi também muito importante para que o Carnaval não perdesse o brilho que tem. Eu me lembro muito bem na semana do desfile das campeãs, o Heron da Liesa, eu fui lá ver com ele que eu precisava de comprar umas 4 ou 5 frisas, e ele falou, não tem mais, acabou. Eu falei, mas como não tem mais? Ele falou, não tem. Não tem mais uma arquibancada para vender, não tem mais uma frisa para vender. Se nós tivéssemos mais 1000 lugares em frisa, nós teríamos vendido. Eu falei, mas por que isso? Aí ele falou, olha, porque essas 6 que ficaram para as campeãs foi o que fez acabar tudo. E a Mangueira ter sido campeã do Carnaval, você não tem noção do que está vindo de turistas de outros estados só para ver o desfile das campeãs, e em especial o desfile da Mangueira. Então isso foi uma coisa que ajudou muito. Então eu me sinto extremamente feliz por ter assistido. Eu assisti os 2 desfiles da Portela, o de segunda e o de domingo das campeãs. A Portela fez o mesmo desfile. E a Mangueira fez o mesmo desfile, tanto no desfile oficial como no desfile das campeãs, sendo que com um atrativo a mais. Era a última escola, a Betânia não veio no carro, veio no chão, o povo começou a invadir a pista, enfim. Então foi uma coisa que mexeu muito com a gente. Aliás, esse fenômeno da arquibancada cheia na última escola se repetiu no Sábado das Campeãs, né? Assim, todo mundo esperando a Mangueira, foi impressionante. E você está falando da força de Mangueira e Portela, né? A gente via a cidade na quarta-feira de cinzas, na terça-feira, na semana do Carnaval inteiro, a cidade com um astral muito diferente, assim, né, Chiquinho? O fato de Mangueira e Portela terem ido bem e feito desfiles tão incríveis, acho que faz um bem danado à cidade. Bom, a gente está recebendo perguntas pelo Facebook, você pode fazer a sua pergunta, mandar aqui para o Chiquinho. O Lucas Heller parabeniza pela vitória esse ano e pergunta, vamos ganhar novamente ano que vem? E aí eu já emendo com uma outra pergunta que é, a equipe vai ser mantida? Quem continua? Quem sai? Qual a diferença da equipe de 2016 para 2017? Não, nós vamos fazer de tudo para buscar o bicampeonato, isso aí não tem a dúvida. Nós vamos manter toda a equipe de Barracão, com exceção do Júnior Chau, que nós tínhamos um acordo que, independente do resultado, ele sairia. E ele voltou para Vila Isabel, que é a escola dele, é uma escola onde ele se identifica melhor. Mas foi um acordo, não teve nenhum tipo de desentendimento. E nós vamos criar uma comissão onde, ao invés de ter um diretor de carnaval, nós vamos ter uma comissão de carnaval. Então, nós vamos ter 5 membros que vão fazer o trabalho que o Júnior Chau fazia. Você vai dizer, pô, mas vai botar 5 no lugar de 1? Não, é porque o Júnior Chau era um diretor de carnaval remunerado. Esses 5 não serão remunerados. São 5 pessoas que a gente ainda não definiu. Vamos definir agora, a partir da semana que vem, até porque a gente estava esperando o resultado da eleição. Mas o restante da equipe, Júnior, o Leandro, o Escapim, a Aninha, coreógrafa do Mestre Sálio Porta-Bandeira, a Bisteca, que é a coordenadora do almoxarifado, o pessoal de ferragem, de madeira, Esquel e Rafael, Cicanerei, Bico Doce, Leandro, Hudson, Domênico, Lequinho. A gente vai manter o time que ganhou, porque o time que está ganhando não se mexe. A gente só mexeu na direção do Carnaval, porque havia um acordo que ele tinha um contrato conosco de 2 anos. Bom, mais uma pergunta aqui do Bernardo Trajano, acho que é o que todo mundo quer saber. Qual é o enredo da Mangueira para o próximo Carnaval? Já tem definição, já está em estudos, como é que está isso? Nós ainda não temos um enredo definido. Nós temos aí algumas propostas, mas a gente precisa ter muita cautela, muita calma, não tem nenhuma necessidade de a gente ficar aqui, porque tem que ser, porque a Mangueira tem esse problema. O mangueirense, ele exige que o enredo seja anunciado no dia do aniversário da escola. Isso historicamente sempre foi assim.
Mas eu sempre resisti muito a isso. E, novamente, esse ano nós não vamos dizer qual é o enredo, até porque a gente ainda não tem o enredo. A gente tem propostas, umas boas, outras mais ou menos, e algumas 2 ou 3 interessantes, mas quem vai decidir isso é o Leandro. Agora, a tendência é que seja um enredo patrocinado. A escola ano passado não fez um enredo patrocinado, ano retrasado não fez um, quer dizer, vem numa sequência de enredos não patrocinados, apesar de ter uma situação financeira difícil, ainda difícil, né? A tendência é que esse ano você venha com um enredo patrocinado. O que está passando aí na tua cabeça? Na realidade, a gente está pensando num enredo que não seja chapa branca. A gente está pensando num enredo que tem identidade com a Mangueira. E a gente está buscando um caminho que tenha um aporte financeiro, porque já não é que a gente não tenha tido patrocínio nos carnavais, no carnaval deste ano. Nós não tivemos um patrocinador, mas tivemos um grupo de 5 empresários que nos ajudaram. Não é um patrocínio direto, mas foi um patrocínio indireto. E por isso que eu te digo, nós terminamos o carnaval deste ano sem dever R$1 absolutamente a ninguém, tanto ao pessoal que trabalhou no carnaval, tanto aos fornecedores da Mangueira. A Mangueira não teve nenhum. A Mangueira acabou o carnaval. Quando terminou o desfile das campeãs, a gente podia olhar no olho de cada pessoa que nos forneceu, desde da tinta ao ferro, a gente pagou a todo mundo 100%. A gente não ficou devendo nada para este próximo carnaval. O que a gente deve para esse próximo carnaval são dívidas anteriores, antigas, dos acordos que nós fizemos, dos parcelamentos que foram feitos, enfim, que a gente já comentou aqui. Agora, Chiquinho, eu imagino que uma equipe, você está falando que você vai manter a equipe, uma equipe que é campeã do carnaval, eu imagino que de alguma forma essa equipe se valoriza, né, no mercado e dentro da própria escola. Provavelmente esse teu carnaval próximo não vai ser mais tão barato quanto você conseguiu fazer em 2016, né? Isso é da natureza, né? Você ganhou um título, as pessoas acham que você está com dinheiro. Vamos dizer assim, não tem muito que... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós vamos conversar a partir da semana que vem com cada um, mostrando a eles que a gente continua com problemas, mas nós vamos valorizar o trabalho que cada um fez, dentro das nossas possibilidades. Antes da eleição, eu já tinha conversado com a maioria das pessoas, eu conversei com todos, e disse a eles, olha, nós vamos sentar e vamos ver o que é possível fazer. Se a gente tiver um patrocínio, o reajuste vai acontecer de forma que a gente possa depois não ter problemas lá na frente. Se nós não tivermos patrocínio, nós vamos ver de que forma a gente vai valorizar o trabalho de cada um. Mas todos serão valorizados, tenha certeza disso. Falando ainda no carnaval do ano que vem, mas não só da Mangueira, no carnaval como um todo, surgiram várias possibilidades de mudanças no regulamento para o carnaval do ano que vem, né? De redução no tempo de desfile, atualmente é de 82 minutos, pensa-se em 75, 78 minutos, redução da quantidade de carros alegóricos, redução do número de componentes, para que os desfiles fiquem menores e o espetáculo como um todo dure menos tempo, né? Qual é a tua visão sobre isso? Você concorda com essas mudanças? Acha que é o momento de fazer isso? Como é que você vê essa redução do tempo de cada escola e do tamanho das escolas na avenida? Eu, na realidade, eu te confesso que eu sou 100% a favor dessa proposta. Eu sou um dos que provoquei esse debate. Primeiro que nós estamos num momento de uma crise histórica no país. Acho que o Brasil nunca passou por um momento tão difícil como vem passando agora. O que a gente tem que pensar são 3 coisas importantes. Nós tínhamos um patrocínio do governo do Estado, que há 2 anos não acontece. Até porque não tinha como acontecer mesmo. Se o Estado não tem como pagar os seus inativos, os seus funcionários, como é que vai patrocinar carnaval? Mas perdemos uma verba de 500 mil. Por escola. Por escola. Perdemos uma verba da Petrobras, que também é extremamente justificável, em função dos problemas que o país está atravessando e os problemas que a empresa passou.
nós tínhamos, cada escola recebia um patrocínio de 1 milhão, eram 12 milhões na realidade. Eu estou dizendo isso porque eu participei ativamente dos dois. Um foi um projeto de lei meu, que foi do Estado, e o outro eu participei ativamente dessas negociações com a Petrobras. Esse patrocínio de 1 milhão, este ano, cada escola, por um esforço muito grande da empresa para não perder a identidade com o carnaval, a Petrobras ajudou com 200 mil para cada escola. Então nós perdemos 800. Com mais 500, 1 milhão e 300 mil reais, esse carnaval que a Mangueira foi campeã. Então nós deixamos de receber 1 milhão e 300. É muito dinheiro. Então a gente, ano que vem, espera que o resultado não seja diferente, porque o Estado não vai ter fôlego para se recuperar em um ano. Eu digo isso porque estou acompanhando de perto os problemas do Estado. E acho que a Petrobras também vai ter dificuldades, porque é uma empresa que vai ter que se reajustar, vai ter que se reajustar à realidade dos problemas que ela vive hoje. Então a gente corre o risco de perder 2 patrocínios. Pode ser até que a Petrobras lá na frente continue ajudando com os 200 mil reais, enfim, não sei. Mas, a princípio, a gente vai perder. Então, se a gente vai perder, e há uma vontade muito grande de quem ajuda a bancar o carnaval, que é a TV Globo de televisão, muita gente diz, mas a Globo dá muito mais ao futebol do que ao carnaval. Não dá para comparar, gente. Uma coisa é você estar na mídia durante 1 mês e outra coisa é você estar na mídia durante 11 meses. O futebol está na mídia 11 meses. Então, as coisas são proporcionais. Então, o carnaval sem a Globo não teria carnaval. Seria um carnaval muito aquém do que as escolas apresentarem. Então, a Rede Globo Televisão é fundamental no carnaval. Então, a TV Globo está propondo que diminua o tempo, porque para nós que estamos lá, é diferente, porque a gente vê uma ou outra escola. Agora, quem vê as 6 desfilar, chega uma hora que se torna cansativo. Eu acredito que em casa, ninguém consiga ver da primeira à última escola acordado o tempo todo. Chega uma hora que fica cansativo mesmo. Então, essa proposta de diminuir o tempo é uma proposta que bate com a vontade da TV Globo. Iria para quanto? Em torno de 75 minutos, que eu acho que é o ideal. A partir desse momento, você tem que diminuir a escola. Eu até estou jogando contra mim, porque a Mangueira é uma escola que eu não sei onde cortar. Se eu deixar aberto, a Mangueira vai desfilar com 10 mil. A gente veio apertando. Esse ano, nós desfilamos com 4.100 componentes. Mas a Mangueira já desfilou com 5.200, 5.300. É impossível. É mais fácil você acertar na avenida com uma escola com 3.000, 3.200 do que você acertar com uma de 4.000 ou 5.000. A possibilidade de errar é muito maior. Então, eu sou a favor da diminuição do tempo, sou a favor de diminuir um carro alegórico, sou a favor de diminuir o contingente para que a gente possa ter um espetáculo muito mais atrativo do que ele já é. E a gente também vai ter que discutir com a TV Globo essa questão que eles estão propondo, que eu só discordo da TV Globo não transmitir as 2 primeiras escolas. Você vê, se isso acontecesse esse ano, o Salgueiro seria penalizado, que é uma escola de ponta. Então eu acho que a gente já é sacrificado com a primeira escola, que a Globo não transmite. Agora, não transmitir a segunda, esse é o único ponto que eu discordo. Agora, o restante eu concordo. Então a tendência aí para Carnaval 2017 é 75 minutos por escola, máximo de 6 alegorias, né? E uma redução também de componentes, né? 3.800 o máximo? Eu acho a tendência. Que é um bom número. Então a tendência aí de... Isso não está nada decidido, entendeu, Léo? Isso é uma coisa que a Liesa vai discutir com os presidentes. Eu estou dando a minha opinião. Não quer dizer que isso vai acontecer. Claro, é porque assim, há quase um consenso, né? Assim, há uma vontade da Liga e também conversando com vários presidentes de escolas, há um entendimento nesse sentido. Então, a
probabilidade de ser aprovado é muito grande, né? A gente recebeu uma pergunta aqui do Raoni Dias, que acho que você respondeu um pouco, né? Primeiro ele te parabeniza aí pelo título e pela reeleição, e pergunta como a crise no país afeta o brilho do carnaval. Acho que essas mudanças são um reflexo grande disso, né? Eu acho que esse ano vai ser pior do que o carnaval. O carnaval do ano que vem vai ser muito mais difícil do que o carnaval deste ano, porque o país está vivendo uma crise a cada momento. É uma crise política, uma crise econômica, uma crise de falta de entendimento. E o país parou. E o país parando, a economia vai lá para o buraco. E o atrativo também começa a perder, o país começa a perder no turismo, na economia, as empresas começam a fechar, as empresas começam a não querer patrocinar nada porque não sabe o que vai acontecer. Eu acho que a gente precisava urgentemente resolver o problema do país. Eu não sei de que maneira se fica ou se sai, mas isso seria bom para todo mundo e o carnaval estaria incluído nisso. Bom, queria muito agradecer aqui a presença do Chiquinho da Mangueira, que veio aqui até a nossa redação bater esse papo, presidente reeleito, parabenizar mais uma vez pela reeleição e pelo título, né, do Carnaval 2016. O Cristo Redentor, se vocês devem ter visto, né, ontem se vestiu de verde e rosa, a Catedral Metropolitana, os Arcos da Lapa, a cidade ontem estava toda verde e rosa, então acho que é um momento bacana para a Mangueira e para a cidade, e queria que você deixasse aí uma mensagem para os mangueirenses para os próximos 3 anos e com essa imagem do Cristo aí em verde e rosa iluminando a cidade, Chiquinho. Eu primeiro queria agradecer à Arquidiocese do Rio de Janeiro de dar a oportunidade inédita de um maior monumento religioso do mundo ser vestido de verde e rosa. As cores do Cristo estarem estampadas lá, as cores da Mangueira. Isso para nós é uma coisa que vai ficar para a história. Tanto vai ficar para a história o título do centenário do samba, o título do ano das Olimpíadas, o título do ano que o Cristo ficou verde e rosa, enfim, o Arcos da Lapa, a Catedral do Rio de Janeiro. Então a mensagem que eu quero dar para o mangueirense é que nós vamos continuar trabalhando muito e tentando acertar mais do que errar. Beleza. Para quem não viu, a imagem do Cristo está lá no Twitter da Roda de Samba, acho que está no Facebook do Extra, está no meu Facebook também, acho que está em todos os lugares aí, porque essa imagem ontem rodou, foi uma imagem que foi muito, muito impactante. Bom, obrigado a todos vocês que participaram aí nos comentários, daqui a pouco a gente volta com mais uma transmissão ao vivo aqui no Facebook do Extra. Um abraço.